Quando uma história começa com silêncio, algo grandioso está prestes a acontecer. É assim no livro de Ester. Nada de trovões, nada de anjos, nada da voz divina quebrando o céu. Apenas silêncio. Um silêncio tão profundo que se torna inquietante, porque Deus parece ausente no momento em que um rei é dominado pelo próprio orgulho e uma nação inteira corre o risco de desaparecer. E então surge a pergunta proibida, aquela que poucos ousam encarar. O que Deus faz quando decide não falar e deixa uma mulher enfrentar um rei que já não escutava ninguém além do próprio ego? Esse é o tipo de questionamento que expõe a alma e abre portas que muitos preferem manter fechadas. A câmera imaginária se aproxima do palácio persa. Salões gigantescos, guardas imóveis, cortinas pesadas, o trono no centro, como um altar onde o orgulho governa com mãos invisíveis. Ali, cada palavra é medida, cada olhar é arma, cada silêncio é calculado, e no meio desse ambiente de tensão sutil há algo ainda mais perturbador: a impressão de que algo possui o coração do rei Assuero. Não uma entidade visível, mas uma força silenciosa que o torna imprevisível, vulnerável à manipulação, inclinado a decisões que poderiam destruir vidas sem que ele sequer percebesse o peso das próprias escolhas. Ester ainda não aparece, porque antes de entender a força dela, é preciso entender o campo de batalha onde ela terá de entrar. E enquanto esse cenário se forma, outra pergunta ecoa como um sussurro que se recusa a desaparecer. O que realmente tomou o coração de Assuero naquela noite em que o futuro de uma nação foi decidido em banquetes, decretos e segredos escondidos atrás de portas pesadas? Essa pergunta abre o caminho para algo ainda maior, uma promessa, uma revelação que você nunca ouviu dessa forma. A verdade oculta no silêncio de Deus, um silêncio que não significa ausência, mas estratégia. Um silêncio que molda, expõe, transforma. Porque existem momentos em que Deus não fala para que alguém descubra a própria voz. E é justamente entre esses silêncios que a história de Ester se torna tão poderosa. Ela não enfrenta apenas um decreto injusto. Ela enfrenta um rei possuído pelo orgulho, pelas sombras do próprio trono, por tudo aquilo que ameaça a vida quando o coração humano perde o equilíbrio. E enquanto o pano se abre para essa narrativa, você é convidado a enxergar não apenas a história, mas aquilo que estava escondido por trás dela. A tensão invisível, o conflito espiritual, o momento em que o silêncio se torna arma e uma mulher comum se torna a chave de um destino que parecia selado. Agora que o cenário está preparado, a pergunta é: o que realmente estava acontecendo por trás das cortinas do maior império daquela época? O que movia os fios que ninguém conseguia ver? Essa é a porta de entrada para o primeiro mistério. A origem do conflito invisível, o palácio como campo de guerra. O palácio persa não era apenas um centro político. Era um território onde forças silenciosas moldavam decisões que mudariam destinos inteiros sem que ninguém percebesse. Tudo naquele ambiente parecia grandioso, mas cada detalhe carregava uma tensão que não podia ser vista a olho nu. Os salões iluminados escondiam corredores onde murmúrios se transformavam em decretos e onde homens movidos pela ambição se tornavam instrumentos de conflitos muito maiores do que eles próprios compreendiam. Antes mesmo de Ester entrar em cena, o trono já estava tomado por algo que não tinha forma, mas tinha peso. Um peso que alterava julgamentos, inflava egos e gerava medo em todos que se aproximavam demais. Assuero, sentado naquele trono, tornava-se o centro de uma batalha que não era física. Ele representava o tipo de coração humano que se inclina a forças que nunca admitiria que existem. Forças que não gritam, mas sussurram. Que não atacam, mas se instalam.
que não precisam de violência para dominar, porque se alimentam do orgulho que cresce em silêncio. Assuero não era um tirano clássico. Era um homem instável, facilmente influenciável, moldado pelos elogios da corte e pelas manipulações daqueles que sabiam exatamente como usar o ego dele para alcançar seus próprios objetivos. E nesse jogo invisível, ele se tornava o rei perfeito para um império onde a vaidade tinha mais força do que a justiça. A corte era um ambiente construído para manter essa instabilidade viva. A cada festividade, a cada conselho, a cada decreto, havia um esforço para agradar o rei e preservar posições de poder. Ninguém dizia o que realmente pensava. Ninguém ousava questionar a fraqueza do trono. O medo de cair em desgraça criava um silêncio artificial, tão perigoso quanto o próprio orgulho que governava o palácio. E enquanto isso acontecia, forças espirituais observavam, esperando o momento de agir. Não forças malignas no sentido usual, mas a própria inclinação humana ao orgulho, que abre espaço para decisões imprevisíveis e para um tipo de cegueira que impede o homem de enxergar a verdade que está diante dele. Antes de Esther entrar nessa história, a guerra já estava em andamento, não uma guerra com armas, mas uma guerra de influências, uma disputa entre a luz que tenta preservar um povo e as sombras que tentam destruí-lo através do coração instável de um rei. Quando você entende esse cenário, começa a perceber que a chegada de Esther não é coincidência. Ela é enviada para um ambiente onde tudo parecia desmoronar de forma silenciosa. Enquanto ninguém tinha coragem de admitir que o trono era, naquele momento, o campo de batalha mais perigoso da terra. Agora que você já viu o que estava acontecendo por trás do brilho do palácio, surge uma pergunta ainda mais profunda. Se o trono estava tomado pelo orgulho e pela instabilidade, por que Deus escolheu permanecer em silêncio? O silêncio de Deus como mistério teológico, quando o céu observa sem intervir. Existe um tipo de silêncio que inquieta até os mais fortes. Não é o silêncio da distância, mas o silêncio da observação. No livro de Esther, esse silêncio se torna tão presente que parece um personagem caminhando pelos corredores do palácio, vendo tudo, ouvindo tudo, mas escolhendo não interromper nada. E é exatamente esse silêncio que transforma a história em um dos maiores mistérios teológicos da Bíblia. Por que Deus não aparece? Por que o nome dele nunca é mencionado? Por que, diante de uma ameaça tão grande, o céu permanece calado enquanto o orgulho governa um rei e um inimigo ganha terreno dentro do império? Para compreender esse silêncio, é preciso olhar além do que se vê. Quando Deus não fala, não é porque se ausentou, mas porque está moldando alguém para falar no lugar dele. No caso de Esther, o silêncio se torna uma espécie de preparação invisível, uma construção lenta, precisa e profunda. O silêncio cria tensão, mas também cria espaço. É nesse espaço que a fé é testada, que a coragem é formada e que a voz humana se transforma em instrumento de algo maior. O silêncio de Deus, nesse caso, não significa abandono, mas estratégia. Ele observa, ele permite, ele direciona sem interferir diretamente. E nesse aparente vazio, pessoas comuns são moldadas para carregar uma missão extraordinária. Esse silêncio também expõe algo crucial sobre a batalha que estava sendo travada. Não era uma batalha entre exércitos, era uma batalha dentro do coração humano. Era o orgulho tomando o trono, a manipulação ganhando força, a soberba crescendo em silêncio. Deus não aparece porque a própria ausência dele revela o que o coração do homem faz quando acredita estar governando sozinho. O silêncio funciona como espelho, mostrando a Assuero que tipo de rei ele estava se tornando,
mostrando a Hamã até onde a arrogância pode levar um homem, mostrando ao povo que a fé precisa ser mais profunda do que decretos ou circunstâncias. E é curioso perceber que justamente quando Deus parece mais ausente, ele está mais ativo nos detalhes. Na escolha de Ester, que não deveria estar no palácio, mas estava. No caráter de Mardoqueu, que não deveria ter sido lembrado, mas foi. No momento exato em que o rei não consegue dormir e decide abrir livros antigos, como se fosse apenas uma coincidência. O silêncio de Deus se desenha nas entrelinhas da história, guiando acontecimentos que, aos olhos humanos, parecem aleatórios, mas que, no conjunto, formam um plano perfeito. Esse silêncio também revela algo profundo sobre a relação entre Deus e o orgulho humano. O orgulho é uma muralha que impede o homem de ouvir qualquer voz que não seja a sua. Deus não fala quando sabe que seu som seria ignorado. Em vez disso, Deus permite que as consequências do orgulho se revelem, permitindo que ele se exponha, se desgaste e se destrua por si mesmo. No palácio de Assuero havia espaço para tudo, menos para a humildade. E quando o coração humano se fecha, a voz divina não força a entrada, ela espera, observa e prepara o momento em que alguém inesperadamente abrirá caminho para a verdade. Ester se torna esse caminho. Mas antes que ela apareça, o silêncio de Deus precisa cumprir seu papel. Ele precisa mostrar que a batalha não é apenas política, mas espiritual. Ele precisa revelar que, por trás de decretos, festas e banquetes, existe um conflito que só pode ser vencido por alguém disposto a se levantar, mesmo quando o céu parece quieto. E é justamente isso que torna Ester tão importante. Ela surge como a resposta silenciosa a um silêncio divino. Ela se torna a voz que o céu escolheu para romper o orgulho do rei e desmontar o plano de Hamã. Quando entendemos que Deus não está ausente, mas trabalhando nas sombras, a pergunta muda. Em vez de "por que Deus não falou?", surge outra muito mais profunda e provocadora: quem ele deseja que fale? E essa pergunta começa a iluminar o caminho para o próximo passo da história. Porque antes de enfrentar o rei, Ester precisou enfrentar algo dentro dela. A transformação de Ester, de joia escondida a arma invisível. Antes de se tornar rainha, Ester não era vista como alguém destinada a mudar o destino de uma nação. Nada na vida dela apontava para um chamado grandioso. Ela não tinha posição, influência ou poder. Era apenas uma jovem órfã, criada por um parente que a amava, mas que jamais imaginaria que a sobrinha discreta seria colocada no centro da maior batalha espiritual do seu tempo. E é justamente esse contraste que revela a profundidade da estratégia divina. Deus não escolhe apenas os fortes, mas aqueles cujo coração está disposto a ser moldado, mesmo sem compreender completamente o propósito. Ester vivia oculta, literalmente e espiritualmente. Sua identidade judaica era guardada em segredo, não por covardia, mas por direção. Ela precisava permanecer invisível até o momento exato. No silêncio da rotina e na humildade dos dias comuns, Deus preparava uma arma que só seria reconhecida quando o perigo estivesse à porta. Essa fase de ocultação é uma das mais profundas lições da história. Existe um tempo em que Deus esconde aqueles que Ele está preparando, não para anulá-los, mas para fortalecê-los longe dos olhos que poderiam destruí-los antes da hora. O palácio persa, para Ester, não foi um prêmio. Foi um campo de treinamento silencioso. Entre festas, protocolos rígidos e a instabilidade emocional de um rei complexo, ela aprendeu a observar. Ela aprendeu a ouvir mais do que falava. Ela aprendeu a discernir o que estava por trás das aparências. E, acima de tudo, aprendeu a reconhecer o peso de cada ação dentro daquele lugar, onde qualquer descuido poderia custar muito caro. Ester nunca pediu a coroa,
mas foi moldada para carregá-la antes mesmo de saber disso. A transformação de Esther acontece de maneira gradual, quase imperceptível, como acontece com aqueles que Deus está preparando para missões que fogem do comum. Ela não se torna forte de um dia para o outro. Ela se torna forte quando percebe que sua presença no palácio não é fruto do acaso. Quando Mardoqueu lhe diz que talvez ela tenha chegado à posição de rainha para um momento como este, algo muda dentro dela. O medo não desaparece, mas dá espaço para um tipo de coragem que nasce quando alguém entende que foi colocado em uma posição por razões maiores do que seus próprios desejos. Esther se torna uma arma invisível porque ninguém imaginava que ela seria capaz de confrontar o rei. Ela era vista como bela, gentil e obediente. E foi exatamente assim que Deus a posicionou. O poder dela estava justamente naquilo que os outros subestimavam. Enquanto a corte se movia por manipulação e vaidade, Esther se movia por discernimento e propósito. Essa diferença silenciosa é o que transforma sua presença em ameaça para Hamã e em esperança para seu povo. É nesse ponto que a história começa a ganhar outra dimensão, porque quando Deus transforma alguém, essa pessoa passa a enxergar além do que está diante dos olhos. Esther passa a perceber que o verdadeiro risco não está apenas no decreto de morte, mas no coração orgulhoso que o autorizou. Ela entende que não está ali para ser mais uma peça na corte, mas para ser a brecha pela qual a justiça entrará. E mesmo com o medo apertando o peito, ela aceita que seu papel não é esperar que Deus fale, mas ser a voz que quebrará o silêncio. Essa transformação não remove suas vulnerabilidades humanas. Pelo contrário, é justamente a vulnerabilidade que faz dela uma líder diferente de qualquer outra naquele palácio. Esther não entra na batalha com imposição, mas com sabedoria. Não enfrenta o rei com gritos, mas com estratégia. Não vence Amã com força, mas com verdade. A joia escondida se torna arma invisível porque é discreta, silenciosa e precisa. Uma força que ninguém consegue prever e ninguém consegue deter. Agora que Esther está preparada para enfrentar o que virá, a história nos leva a um ponto ainda mais profundo. O inimigo não é apenas Hamã. O inimigo maior é aquilo que domina o coração do rei. E para compreender a intensidade desse confronto, é preciso olhar para Assuero não como vilão, mas como alguém tomado por algo que vai muito além de suas decisões. O lado sombrio de Assuero. Assuero não era um monstro. Ele não aparece nas escrituras como um homem cruel por natureza, alguém que busca o mal deliberadamente. Ele é apresentado como alguém comum, colocado em uma posição de poder tão grande que o próprio poder começa a moldá-lo. E é justamente aí que a sombra aparece. O orgulho não chega gritando, ele chega sussurrando. Ele não derruba muralhas de uma só vez, ele infiltra pequenas rachaduras até que tudo esteja tomado. Foi isso que aconteceu com Assuero. Ele não percebeu o momento em que deixou de governar e passou a ser governado por algo invisível que o transformava em instrumento de decisões perigosas. O orgulho possuía Assuero de forma lenta, quase elegante. Ele se alimentava dos elogios exagerados da corte, do medo que o cercava, da necessidade constante de reafirmar seu poder diante dos súditos. Cada festa grandiosa, cada decreto impensado, cada explosão de temperamento servia para fortalecer o domínio dessa força sobre ele. O trono persa parecia sólido, mas o homem sentado nele estava se tornando cada vez mais vulnerável. A corte sabia disso. Amã sabia disso. A única que não se deixaria enganar mais tarde seria Esther. Hamã enxergou em Assuero um terreno perfeito para plantar sementes de destruição. Ele não precisava manipular o rei com violência ou ameaça. Bastava inflar seu ego, alimentar sua vaidade, reforçar a sensação de que ele era dono absoluto de tudo. Um rei assim é facilmente usado.
Ele acredita ser autor de suas ideias quando, na verdade, está apenas repetindo as intenções daqueles que o controlam pelas sombras. A influência de Amã não seria tão poderosa se Assuero fosse um homem humilde. Mas o orgulho abre portas que deveriam permanecer fechadas. Ele anestesia a consciência e torna o coração incapaz de perceber o mal, chegando disfarçado de lealdade. Assuero se tornou instável. Um dia era generoso, no outro podia decretar a morte de um povo inteiro sem questionar a justiça da própria decisão. Isso acontecia porque ele já não governava com discernimento, governava com emoção, governava com vaidade, governava para proteger a própria imagem, não para proteger seu reino. Essa é a verdadeira possessão do orgulho, quando o homem se torna incapaz de distinguir o certo do conveniente. E nesse estado, qualquer pequeno estímulo pode desencadear uma tragédia. Esther percebe isso. Enquanto todos se curvavam diante da instabilidade do rei, ela começava a enxergar o que ninguém ousava admitir. Assuero não era apenas influenciável. Ele era refém de algo que o tornava imprevisível e perigosamente manipulável. Isso explica por que o momento de entrar diante dele, sem ser chamada, era tão arriscado. Não era apenas a lei que colocava Esther em perigo, mas o coração do rei. Um coração tomado pelo orgulho, incapaz de reagir com equilíbrio quando confrontado por alguém que ele não esperava ver. Esse entendimento muda toda a narrativa. A batalha não era apenas contra Amã, mas contra aquilo que dominava Assuero. Amã era o estrategista, o orgulho era o trono. E destruir o plano de Amã exigiria mais do que palavras. Exigiria sabedoria para desarmar um rei que já não controlava totalmente suas próprias decisões. Esther teria de enfrentar uma força abstrata que transformava o rei em alguém cego para a verdade. Não era apenas o decreto que precisava ser revertido, era o coração do próprio rei que precisava ser exposto. Quando enxergamos Assuero por esse ângulo, a história ganha outra profundidade. Ele não é o vilão absoluto. Ele é um homem tomado por algo que ele não reconhece. Essa é a grande ironia do orgulho. Ele se instala sem anunciar sua chegada e governa como se fosse parte natural da identidade de quem o abriga. Assuero não sabia que estava possuído por isso. E é justamente por não saber que se torna tão perigoso. A partir daqui, a tensão aumenta, porque uma mulher terá de se levantar contra algo que nenhum conselheiro ousaria enfrentar. A coragem de Esther só faz sentido quando entendemos o tamanho da sombra que ela precisou atravessar. Não era apenas a lei do império, era o coração do rei. E ainda assim, ela decidiu se levantar. Agora surge a cena mais arriscada de toda a história. Aquele momento em que Esther precisa atravessar o limite que separa a vida da morte, entrando diante de um rei instável sem ser chamada. O que acontece nesse instante revela o ápice da batalha espiritual que se desenrolava no palácio. A cena mais subestimada da Bíblia. Há momentos na história bíblica em que tudo parece parar, como se o mundo prendesse a respiração à espera de um único gesto. O instante em que Esther decide entrar na presença do rei sem ser chamada é exatamente esse tipo de momento. Muitos leem essa passagem rapidamente, como se fosse apenas mais um detalhe do roteiro. Mas ali se concentra um dos maiores riscos já enfrentados por um personagem bíblico. A lei persa não deixava margem para a interpretação. Se alguém entrasse diante do rei sem ser convocado, estava assinando a própria sentença de morte. Bastava que o rei não estendesse o cetro. Um simples segundo de hesitação, um olhar mal interpretado, uma mudança de humor, e a vida se interromperia ali. Esther sabia disso. Todo o palácio sabia disso. A tensão desse momento não está apenas na coragem dela, mas na imprevisibilidade do homem que a aguardava do outro lado da porta.
O mais surpreendente é que Esther não entrou no trono com a segurança de alguém que tem garantias. Não havia promessa de proteção, não havia sinal do céu, não havia voz orientando cada passo. Ela atravessou aquele corredor segurando apenas uma convicção. O silêncio de Deus não significava ausência, mas responsabilidade. Se Deus não falaria, ela falaria. Se Deus não agiria diretamente, ela seria a ação. Essa consciência transforma Esther de uma rainha passiva em uma guerreira silenciosa, que entende que a fé não é apenas esperar, mas se mover quando é preciso. Ao se aproximar da entrada do salão do trono, o coração de Esther deve ter pesado como pedra. Ela conhecia o humor instável do rei. Conhecia o ambiente carregado da corte, sabia que muitos desejavam sua queda, e ainda assim ela avançou. A cena se torna quase cinematográfica quando imaginamos os guardas observando, atentos, prontos para agir caso o rei demonstrasse apenas um traço de desaprovação. O silêncio do salão transforma cada passo de Esther em um desafio. Cada centímetro percorrido é uma batalha contra o medo. E quando ela finalmente aparece diante de Assuero, até as paredes parecem aguardar a reação do rei. Nesse instante, o que está em jogo não é apenas a vida da rainha, mas o destino de todo o povo judeu. Se ela morrer ali, não haverá segunda tentativa. Não haverá outra oportunidade. A estratégia inteira ruirá. A queda de Hamã não acontecerá. A justiça não será restaurada. A decisão do rei naquele exato segundo é o divisor de águas entre a destruição e a redenção. E o que torna tudo ainda mais impressionante é a forma como Deus trabalha nesse momento. Ele não aparece para segurá-la. Ele não envia um anjo para protegê-la. Ele não abre o mar, nem derruba muralhas. Ele apenas permite que o coração do rei, dominado pelo orgulho, se incline por um instante a favor dela. O cetro é estendido. O gesto é simples, mas carrega o peso de um milagre silencioso. Um milagre diferente dos que estamos acostumados a ver na Bíblia. Não é fogo descendo do céu, não é profecia proclamada, não é livramento visível, é um milagre escondido dentro de uma decisão humana. Esse tipo de milagre exige maturidade espiritual para ser reconhecido. Ele acontece sem que ninguém perceba, exceto aqueles que conhecem a história por trás da história. É Deus atuando sem se revelar, movendo o coração de um rei que já não governava sozinho. Quando o cetro toca Esther, o palácio inteiro parece liberar o ar que segurava. A tensão se desfaz, mas a batalha está longe de terminar. Esther ainda precisa revelar sua identidade, denunciar o plano de Hamã e quebrar o domínio do orgulho que governa o rei. No entanto, algo essencial já aconteceu ali. Esther venceu o primeiro confronto, não com força, mas com coragem. Não com imposição, mas com presença. Não com garantias, mas com fé. Esse momento coloca Esther em posição de enfrentar Amã com sabedoria e estratégia, porque agora ela tem acesso ao coração do rei. Ela o alcança não pela autoridade do cargo, mas pela força do propósito. A batalha que se seguirá será ainda mais intensa, porque não será apenas política, mas espiritual. O orgulho que dominava o trono começará a ser confrontado, e a queda do inimigo será inevitável. Agora surge o próximo capítulo dessa guerra silenciosa. A queda de Amã não será fruto de uma vingança humana, mas do próprio peso do orgulho que ele carregava. Porque quando o silêncio de Deus atua, ele desmonta o inimigo sem que ninguém perceba como a justiça está sendo costurada nos bastidores. O orgulho derrotado pelo silêncio. Amã acreditava ser invencível. Ele caminhava pelos corredores do palácio como se fosse o verdadeiro governante, não por causa do cargo, mas pela influência que exercia sobre o rei. Alimentado pelo orgulho, ele se via acima de todos e acreditava que nada poderia ameaçar seu poder crescente.
No entanto, o orgulho é uma força que cria sua própria armadilha. Ele cega o homem para a realidade, distorce sua percepção e o faz acreditar que seu domínio é sólido, quando, na verdade, está construído sobre areia. Amã não enxergava que o silêncio de Deus estava trabalhando contra ele, costurando em segredo os fios de sua queda. O plano de Amã para destruir o povo judeu nasce da ofensa pessoal que ele sente quando Mardoqueu se recusa a se curvar. Essa pequena recusa revela algo profundo sobre o coração dele. Ele não buscava apenas respeito, buscava adoração. O orgulho transforma desejos em exigências e exigências em fúria. Amã não queria apenas punir Mardoqueu. Ele queria eliminar todo um povo para satisfazer seu ego ferido. Essa decisão exagerada não é fruto de poder, mas de insegurança mascarada. Quando o homem precisa destruir para provar seu valor, é sinal de que já perdeu o controle sobre si mesmo. Enquanto Amã acreditava estar construindo sua vitória, o silêncio de Deus já preparava sua queda de maneira precisa. Ele não envia um profeta para confrontá-lo, não levanta um exército para impedi-lo, não intervém de forma espetacular. Em vez disso, ele mexe nas pequenas dobradiças da história, aquelas que parecem insignificantes, mas que sustentam portas que se abrirão no momento exato. O rei perde o sono. Ele pede para ler registros antigos. Descobre que Mardoqueu havia salvado sua vida e nunca fora recompensado. Tudo isso parece casual, mas é no acaso que Deus coloca sua assinatura mais discreta. A ironia divina atinge o auge quando o rei, sem saber do conflito entre Amã e Mardoqueu, pede que Amã descreva como um homem digno de honra deveria ser reconhecido. O orgulho de Amã faz com que ele imagine que essa honra seria para ele mesmo. O coração orgulhoso sempre assume que o bem é direcionado a si. A queda começa nesse exato ponto, quando Amã descobre que aquele a quem ele queria destruir seria honrado pela sua própria mão. O castelo de vaidade que sustentava seu ego começa a ruir. A narrativa ganha ainda mais força quando Ester, com inteligência e precisão, escolhe o momento certo para expor o plano de Amã. Ela não o acusa diante de toda a corte, mas o faz no ambiente mais inesperado. Um banquete, um lugar de celebração, onde o rei está desprevenido, onde a tensão parece menor, onde a verdade pode surgir como golpe inesperado. Ester revela sua identidade e denuncia Amã com a calma de quem sabe que já venceu a batalha antes mesmo de falar. Nesse instante, o silêncio de Deus finalmente se transforma em ação visível, mas ainda assim é uma ação indireta. Assuero, tomado por surpresa, percebe que foi manipulado. O orgulho que o dominava começa a se desfazer quando ele percebe a extensão do erro que quase cometeu. O rei não havia apenas autorizado um decreto injusto, ele havia permitido que seu coração fosse guiado por alguém movido pela maldade. A queda de Amã se torna, então, a restauração da lucidez do rei. O mais simbólico é que Amã é enforcado na mesma forca que preparou para Mardoqueu. A Bíblia não descreve isso como vingança, mas como justiça. O orgulho cava seu próprio fim. Aquilo que Amã planejou para um inocente se torna o cenário de sua destruição. Essa inversão não é coincidência, é uma resposta divina silenciosa que revela a natureza do orgulho. Ele sempre leva o homem ao lugar onde jamais imaginou estar, e sempre de uma maneira que expõe sua fraqueza. A queda de Amã marca o ponto de virada da história. A ameaça que parecia invencível desaparece de forma abrupta, revelando que, quando a soberba governa, ela destrói primeiro aquele que a carrega. Agora, o trono está novamente vulnerável,
e a verdade começa a se mover com mais liberdade. Mas ainda há uma revelação maior a ser feita. Depois de derrubar o inimigo visível, Esther precisa conduzir o rei ao entendimento do que realmente estava acontecendo. E é exatamente isso que nos leva para o próximo momento decisivo, o banquete da revelação. O instante em que o silêncio de Deus finalmente fala, através da coragem de uma mulher. O momento em que o silêncio fala. O banquete que Esther prepara não é apenas uma refeição. É um palco cuidadosamente montado. Cada detalhe, cada escolha, cada silêncio durante aquele encontro é estratégia pura. Esther sabia que enfrentar Hamã diretamente diante da corte poderia provocar caos e contradições. Sabia também que trazer à luz a verdade na presença de quem a manipulava exigia uma atmosfera onde o rei estivesse emocionalmente aberto. Por isso, ela não escolhe a sala do trono nem os corredores do palácio. Ela escolhe uma mesa, um lugar onde as pessoas baixam guardas, onde o clima é mais íntimo, onde o rei menos espera que a verdade surja com força suficiente para romper anos de manipulação. Durante o banquete, Esther observa. Ela mede o humor do rei, percebe sua vulnerabilidade após noites de inquietação e atenção renovada a Mardoqueu. Hamã, por outro lado, está inquieto. Ele sente algo, mas não consegue identificar o que está prestes a acontecer. É o orgulho tentando se manter firme quando já perdeu o controle sobre os acontecimentos. O silêncio durante aquele jantar carrega mais peso do que palavras. É como se o próprio ambiente aguardasse o momento em que a verdade, tão comprimida, finalmente ganharia voz. Esther não fala com raiva, não acusa com desespero. Sua abordagem é uma obra-prima de coragem e sabedoria. Primeiro, ela revela sua identidade ao rei, e isso muda tudo. Ela deixa de ser apenas a rainha. Passa a ser uma mulher que pertence a um povo ameaçado por um decreto que ele mesmo autorizou. Esse é o instante em que Assuero finalmente percebe que sua indecisão, seu orgulho e sua vulnerabilidade foram usados como ferramentas de destruição. O silêncio de Deus começa a falar quando a realidade se torna inegável para o rei. A denúncia de Esther é direta. Hamã planejou destruir sua vida e a vida de seu povo. Ela fala com firmeza, mas sem teatralidade. Não é um discurso inflamado. É a verdade dita no ponto exato, com o peso exato, diante do homem que precisava ouvir aquilo. O impacto é devastador. Hamã se desespera. Ele finalmente compreende que sua confiança no orgulho o levou ao abismo. E Assuero, tomado por choque, é arrancado da cegueira que o dominava. É como se uma cortina fosse rasgada diante dele. A verdade não entra no coração do rei como um trovão, mas como um sussurro que se transforma em clarão. O banquete se torna, então, o local onde o silêncio de Deus se transforma em revelação. Tudo que ele preparou nos bastidores se une naquele momento. A identidade escondida de Esther, a insônia do rei, o registro esquecido de Mardoqueu, o orgulho de Hamã, o decreto injusto e a coragem silenciosa da rainha. O que parecia fragmentado se torna um plano perfeito. O que parecia coincidência se revela estratégia. A ausência de Deus no texto se revela presença no resultado. Essa revelação também expõe a fragilidade de Assuero. Ele percebe que estava sendo usado, que suas decisões tinham sido moldadas pelo ego inflado e pela manipulação de alguém em quem confiava. O reinado que parecia estável agora se mostra vulnerável ao ponto de quase provocar o genocídio de um povo inteiro. A queda de Hamã e a revelação de Esther despertam no rei algo que havia sido adormecido pelo orgulho: discernimento. Ele começa a ver com clareza aquilo que o orgulho tinha obscurecido. Mas o momento mais profundo do banquete não está na derrota de Hamã, nem na reação do rei.
Está no fato de que ali o silêncio de Deus encontra voz. Não uma voz vinda do céu, mas uma voz humana. A voz de Esther. Uma mulher que enfrentou o risco, o medo e a instabilidade do trono para falar quando ninguém mais podia. É através dela que a justiça ganha forma. É através dela que a verdade se levanta. É através dela que o orgulho é quebrado. O banquete marca o início de uma nova fase. A ameaça visível foi derrotada, mas a batalha espiritual ainda não terminou. Há ainda um reino abalado, uma lei que precisa ser revertida, um povo que precisa de proteção e um rei que precisa recuperar o equilíbrio. A coragem de Esther inicia um movimento que agora precisa ser completado. A reviravolta espiritual está prestes a acontecer, porque a mulher que revelou a verdade também será a mulher que conduzirá o império à justiça. Agora chegamos ao momento em que Esther deixa de ser apenas uma sobrevivente e se torna um instrumento de transformação. O próximo capítulo revela como uma única mulher foi capaz de desarmar um reino inteiro e redirecionar o curso da história. Quando uma mulher desarma um reino. A revelação feita no banquete desencadeou algo muito maior que a queda de Hamã. Ela abriu um caminho para que Esther conduzisse o reino através de uma transformação profunda. Uma reviravolta que não era apenas política, mas espiritual. Até esse momento, Esther tinha sido voz, coragem e estratégia. Agora ela se tornaria direção. O rei estava abalado, a corte estava em choque, o futuro parecia suspenso entre o que havia sido destruído e o que ainda poderia ser restaurado. E é nesse espaço frágil que Esther se levanta mais uma vez. Não como súdita, não como rainha ornamental, mas como força que o reino não sabia que precisava. O decreto de destruição ainda estava em vigor. Por mais que Amã tivesse caído, as palavras autorizadas pelo selo do rei não podiam ser simplesmente apagadas. Essa era a lei imutável da Pérsia. Uma decisão tomada pelo trono tinha força de permanência. O perigo ainda não tinha passado. O povo de Esther ainda estava condenado. É nesse ponto que muitos líderes se desesperariam. Mas Esther enxerga além. Ela compreende que Deus não removeu o decreto, porque queria revelar uma verdade mais profunda. Às vezes, a libertação não vem da revogação, mas da superação. O mal não seria apagado, mas vencido. Esther se posiciona diante do rei novamente, agora com a autoridade que nasceu da revelação anterior. A coragem dela não se esgota. Pelo contrário, parece aumentar à medida que a história avança. Ela não fala como quem implora, mas como quem compreende o peso da responsabilidade que carrega. Ela pede não apenas proteção, mas permissão para criar um novo decreto que permitiria ao seu povo se defender. Essa proposta é ousada, porque exige do rei algo que fere seu próprio orgulho. Admitir que sua decisão anterior havia colocado vidas em risco. Assuero aceita, e esse momento revela que a transformação espiritual começou. O rei, que antes era guiado pelo ego, agora se abre para a sabedoria de uma mulher que entende a justiça muito mais profundamente do que ele. É como se a luz finalmente tivesse espaço dentro de um coração antes cego pelas sombras. A humildade começa a substituir o orgulho. A sensatez substitui a impulsividade. A razão substitui o medo. A partir desse momento, o rei se torna aliado da verdade, não seu obstáculo. O novo decreto muda tudo. Pela primeira vez, o povo judeu tem permissão para resistir aos seus inimigos. A lei que antes os condenava, agora se torna a oportunidade para que se levantem com dignidade e força. Essa reversão não é apenas jurídica, ela é espiritual. O decreto de Amã era movido pelo orgulho e pelo ódio.
O decreto de Esther é movido pela justiça e pela preservação da vida. A batalha que estava prestes a acontecer não era apenas entre homens, mas entre princípios, entre destruição e restauração, entre soberba e sabedoria, entre o silêncio de um trono e a voz de uma mulher que entendeu seu chamado. O impacto desse novo decreto se espalha pelo reino como fogo em palha seca. Aqueles que antes esperavam a destruição, agora encontram esperança. Aqueles que planejavam atacar agora precisam enfrentar a resistência de um povo que recebeu, pela primeira vez, o direito de se defender. A coragem de Esther se transforma em coragem coletiva. A fé que sustentou a rainha agora sustenta uma nação inteira. O silêncio de Deus, uma vez interpretado como ausência, agora é compreendido como estratégia. A reviravolta espiritual também acontece dentro das pessoas, porque justiça não transforma apenas circunstâncias, ela transforma corações. Esther não apenas salvou vidas, ela expôs o orgulho que governava o trono e mostrou um caminho de equilíbrio que o reino não conhecia. A força da mulher que entrou tremendo no salão agora molda decisões imperiais. O que parecia impossível se torna realidade. O império que quase destruiu o povo judeu agora autoriza sua vitória. Quando o dia da batalha chega, os inimigos percebem que não enfrentam apenas homens armados, mas um povo que carrega um propósito. Eles lutam com a convicção de que não estão sozinhos. A proteção que o céu escondia finalmente se revela. Não como intervenção direta, mas como honra concedida à coragem de uma mulher que decidiu romper o silêncio e se posicionar entre seu povo e a destruição. Essa reviravolta espiritual não termina na vitória física. Ela continua no impacto emocional, político e moral deixado para trás. Esther mostrou que uma mulher comum, colocada no lugar certo pelo motivo certo, pode desarmar sistemas inteiros de injustiça, não pela força, mas pela verdade, não pelo grito, mas pela sabedoria, não pelo título, mas pela obediência ao propósito. Agora que a ameaça externa foi derrotada e o orgulho exposto, resta uma última revelação. Algo que não está escrito diretamente no texto, mas que ressoa em cada escolha, em cada silêncio, em cada detalhe dessa história. A mensagem final de Deus. A resposta por trás da ausência aparente. 9. A voz que surgiu do silêncio. A última mensagem de Deus em Esther. Aproximadamente 500 caracteres. O livro de Esther termina de forma tão silenciosa quanto começou. Não há profecia final, não há manifestação visível do céu, não há voz declarando vitória. O texto simplesmente se encerra com o triunfo do povo judeu e com a ascensão de Mardoqueu a uma posição de honra no palácio. Para muitos, parece um fechamento discreto demais para uma história tão intensa. Mas é justamente nesse aparente silêncio que se encontra a mensagem mais profunda de Deus. Uma mensagem que não está escrita nas linhas, mas nas entrelinhas. Uma mensagem que não precisa ser proclamada porque foi vivida. Uma mensagem que revela o motivo pelo qual Deus escolheu não aparecer abertamente naquela história. Ao longo de todo o livro, Deus age sem ser visto. Ele move situações, redireciona decisões, sussurra por meio de coincidências que só fazem sentido quando vistas em retrospecto. Ele não aparece porque deseja ensinar algo que só o silêncio é capaz de revelar. Existem momentos em que o céu se cala não para abandonar, mas para amadurecer. Não para se afastar, mas para transformar a pessoa que precisará falar em seu lugar. O silêncio de Deus, na história de Esther, não é ausência, é delegação. Ele escolheu agir através de pessoas comuns, mostrando que a fé verdadeira não depende de sinais extraordinários, mas da coragem de obedecer
quando tudo parece incerto. A mensagem que brota desse silêncio é clara. Deus não precisa se manifestar de forma visível para estar agindo de forma decisiva. Ele não precisa falar para orientar, não precisa aparecer para proteger. Ele age em cada detalhe que parece insignificante, em cada mudança de humor do rei, em cada noite de insônia, em cada escolha que parecia acidental. Ele está presente nos bastidores, trabalhando de maneira tão sutil que só pode ser percebida por quem sabe olhar para trás e conectar os pontos. A história de Ester ensina que quando Deus se cala, Ele está preparando espaços para que seres humanos se tornem participantes da própria história que Ele está escrevendo. Ester foi essa voz, uma voz que não substituiu a de Deus, mas que ecoou aquilo que Ele estava construindo silenciosamente. Quando ela falou, não foi apenas uma rainha intercedendo por seu povo. Foi o próprio céu rompendo o silêncio por meio de uma mulher que entendeu que sua posição, seu medo, sua dor e sua coragem eram instrumentos de um propósito maior. A voz de Ester é a prova de que Deus não age apenas através de milagres visíveis, mas através de pessoas dispostas a dar passos de fé no escuro. Essa é a última mensagem escondida na narrativa. Deus deseja levantar vozes em meio ao silêncio. Ele deseja que pessoas comuns se tornem respostas para situações que parecem impossíveis. Ele deseja que a coragem humana se alinhe ao mover divino de modo tão perfeito que o milagre aconteça através de escolhas, atitudes e decisões aparentemente simples. Ester se tornou essa resposta porque entendeu que o silêncio não significava passividade divina, mas convocação humana. A história inteira nos conduz a uma pergunta que ultrapassa o contexto do Império Persa e chega até nós. Quando Deus parece estar em silêncio, quem Ele deseja que fale? Quando o céu parece distante, quem Ele está preparando para se levantar? Quando tudo ao redor parece dominado pelo orgulho, pela injustiça ou pelo medo, quem está sendo moldado para ser a brecha que impedirá a destruição? A vida de Ester mostra que muitas vezes a resposta para essas perguntas é mais inesperada do que imaginamos. O silêncio também ensina outra verdade. O orgulho humano pode tentar dominar tronos, decretos e nações, mas nunca conseguirá impedir o plano divino. O poder que parecia absoluto nas mãos de Assuero se revelou frágil diante da sabedoria de Deus. O ódio de Amã, que parecia invencível, se tornou instrumento de sua própria derrota. A vulnerabilidade de um povo ameaçado se transformou em força quando Deus escolheu agir de maneira invisível, porém absoluta. Ao final, resta uma última reflexão. Deus escolheu não aparecer no texto porque queria aparecer na atitude de Ester. Queria mostrar que um coração disposto vale mais do que um trono poderoso. Queria revelar que a verdadeira transformação não vem de decretos, mas de coragem. Queria lembrar que sua presença não depende de palavras escritas, mas de vidas que se rendem ao propósito. E assim, entre silêncio e ação, entre sombra e luz, entre orgulho e humildade, surge a pergunta que atravessa séculos e chega ao coração de quem lê essa história. Será que Deus já ficou em silêncio na sua vida para que você se tornasse a voz que Ele precisava naquele momento? A resposta a essa pergunta nos leva ao fechamento da narrativa. Um encerramento que não apaga a atenção, mas transforma a jornada em reflexão. Está na hora de unir tudo o que foi revelado e conduzir o espectador ao desfecho emocional que sela o propósito dessa história. A última chamada do coração. A história de Ester não termina com o som das espadas repousando, nem com o silêncio confortável de uma vitória comum. Ela termina com algo muito mais profundo, um convite, um chamado que não está escrito no texto, mas que ecoa na consciência de quem compreende a dimensão espiritual dessa narrativa.
Depois de atravessar o orgulho do trono, enfrentar o plano mortal de Hamã, romper o silêncio do céu e transformar um decreto de morte em proteção, Ester nos deixa diante de um espelho. Esse espelho não reflete apenas sua coragem, mas a pergunta que atravessa toda a história, como uma linha invisível, costurando cada detalhe. O que Deus está tentando ensinar através do silêncio? Quando olhamos para tudo o que aconteceu, percebemos que Ester não salvou apenas um povo. Ela expôs estruturas, desarmou intenções sombrias, curou a cegueira de um rei e reescreveu o destino de um império inteiro. E fez tudo isso sem milagres espetaculares, sem sinais visíveis, sem aparições celestiais. A grandeza da história está justamente na forma como o céu age sem precisar romper sua própria quietude. O milagre se manifesta na coragem de uma mulher que acreditou que podia ser resposta. A justiça se manifesta quando a verdade é dita no momento exato. A restauração se manifesta quando um coração humano finalmente desperta do orgulho que o dominava. Esse é o ponto em que a narrativa se torna pessoal, porque não estamos apenas diante de um registro histórico. Estamos diante de uma revelação sobre o funcionamento de Deus na vida real. Quantas vezes você já se viu em silêncio esperando uma resposta que não vinha? Quantas vezes buscou um sinal, um rumo, uma intervenção, e tudo o que recebeu foi quietude? Quantas vezes teve a sensação de que o céu permanecia distante enquanto situações ao seu redor se tornavam cada vez mais ameaçadoras? O silêncio não significa ausência. Ele significa que Deus está preparando alguém, às vezes você, para ser a voz que romperá a escuridão. O fechamento dessa história revela algo ainda mais surpreendente. Não foi apenas Ester que mudou. O reino mudou. O rei mudou. O povo mudou. Uma transformação espiritual atravessou o império e se espalhou como luz em uma sala que antes estava mergulhada na sombra do orgulho. O homem que antes era tomado pela vaidade, agora age com discernimento. O povo que antes aguardava a destruição, agora celebra a vida. O palácio que antes ecoava manipulação, agora guarda a memória de uma vitória conquistada pela sabedoria e pela coragem. E aqui está a lição que o livro nos entrega sem precisar explicar com palavras. Quando uma pessoa decide enfrentar a escuridão, ela nunca enfrenta sozinha. O céu se move, mesmo quando parece calado. A justiça se aproxima, mesmo quando parece distante. A luz se prepara, mesmo quando tudo ao redor parece mergulhado na incerteza. A história de Ester é a prova viva de que um único ato de coragem pode transformar estruturas inteiras. Não porque a pessoa é forte, mas porque Deus fortalece quem Ele chama. No entanto, a pergunta final não é sobre Ester, é sobre você. O que você faz quando Deus se cala? Você recua ou se prepara? Você desiste ou se posiciona? Você espera por sinais visíveis ou entende que o silêncio é muitas vezes o convite para agir? A coragem de Ester não nasceu quando ela entrou diante do rei. Nasceu quando ela decidiu não deixar que o silêncio determinasse seu destino. Nasceu quando ela entendeu que sua vida, colocada naquela posição, tinha um propósito maior do que sua própria segurança. E é isso que transforma esse fechamento em uma chamada emocional. Talvez existam áreas na sua vida onde o silêncio parece ensurdecedor. Talvez existam decisões que parecem inalcançáveis. Talvez existam batalhas internas que precisam de uma voz. E essa voz pode ser a sua. Deus pode estar preparando você exatamente como preparou Ester. Em silêncio, nos bastidores, nos detalhes que parecem pequenos demais para importar. Mas eles importam. Importam porque fazem parte do caminho que será revelado depois. Agora que viajamos pelo coração dessa história, a verdade final se levanta com força.
A mesma pergunta que atravessou o livro inteiro agora repousa diante de você. Será que Deus já ficou em silêncio na sua vida para que você se tornasse a voz que ele precisava naquele momento? E se a resposta for sim, o que você fará a respeito? A jornada termina aqui, mas o impacto está apenas começando. O silêncio de Deus nunca foi ausência, foi preparação, foi estratégia, foi amor. E agora, ao encerrar essa narrativa, você carrega dentro de si a mesma convocação que transformou uma jovem órfã na protagonista de uma das maiores viradas espirituais da história. A história de Esther termina, mas o chamado continua. Antes de encerrarmos, lembre-se de que histórias como a de Esther ainda têm muito a nos ensinar. Se você deseja continuar descobrindo revelações profundas, mistérios ocultos e mensagens que transformam o coração, inscreva-se agora no canal e ative as notificações. Assim, você não perde nenhum dos próximos episódios que estamos preparando com dedicação e profundidade. Obrigado por caminhar conosco. Continue nos acompanhando.